Salve galera do TV na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai trazer a novidade sobre quem será o novo treinador da seleção brasileira. Então, bora pro vídeo. E a seleção, após a demissão do Dorival Júnior, tinha um alvo em mente, Carlo Ancelotti. Em onde muitos veículos já colocaram o Ancelotti já na seleção. Só que o que era certeza já virou negação total, pois o Real Madrid não gostou da história. Então o Ancelotti recuou nas negociações e não vai mais treinar a seleção brasileira, falando pela segunda vez nesse ano um não para a amarelinha. E com isso os holofotes vieram direto para Jorge Jesus, técnico do Al Hilal. Ele que tem identificação com o torcedor brasileiro e tudo mais, que como reserva a seleção brasileira deixou o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Só que a CBF é tão bagunçada que de um dia para o outro mudou tudo. O Abel Ferreira virou a primeira opção e o Jorge Jesus foi para a segunda opção. A ideia da CBF era trazer o Abel Ferreira para ele fazer a convocação, lembrando que a seleção joga em menos não, tem a convocação em menos de 15 dias, mais ou menos. Então a ideia era Abel Ferreira fazer essa convocação para as eliminatórias, para os próximos 2 jogos. Ele fazia a convocação, comandava a seleção, voltava para o Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes, que seria a despedida dele do Palmeiras. Só que no mesmo dia, ontem, o Palmeiras já emitiu uma nota falando que o Abel Ferreira e seleção brasileira não houve nenhum contato. E com isso, a presidente Leila Pereira falou que o Palmeiras não recebeu nenhum contato para o Abel Ferreira ser treinador da seleção brasileira. E segundo o jornalista Mauro Betti, o Abel Ferreira só sairá do Palmeiras se for para treinar a seleção de Portugal. Esse é o desejo atualmente do português, que tem contrato até o final de 2027. E com isso, os holofotes voltaram para Jorge Jesus. Lembrando que a Leila Pereira em 2022, quando veio a primeira sondagem após a saída do Tite para o Abel Ferreira assumir a seleção brasileira, ela falou que liberaria sim o técnico português para a seleção brasileira, se contradizendo 3 anos depois. Com isso, os holofotes já voltaram para Jorge Jesus, que é a principal mira da seleção brasileira agora para ser o treinador para a Copa do Mundo de 2026. Agora, dando uma opinião, isso mostra como a seleção brasileira é uma bagunça. Como a CBF é uma bagunça, como o Edinaldo falta muito entender de futebol, falta muito dos dirigentes da CBF entenderem de futebol, estão focados muito mais em camisa, em cor de camisa, do que o que importa realmente. Você tem um treinador para a Copa do Mundo, você vai ter mais jogos de eliminatória e pode ser que o Brasil chegue sem treinador até lá. Quem será que vai convocar? O Ramon Menezes, o Juan? Não dá, né, gente? Com isso, o Jorge Jesus virou o favorito para assumir a seleção brasileira após a Leila Pereira negar que o Palmeiras vai negociar o Abel Ferreira com a seleção. E outra coisa que mostra que a seleção não sabe muito bem o que quer, é porque você pega Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira, são 3 estilos de jogos totalmente diferentes. Então, se você não define qual estilo de jogo você quer jogar, você está indo por nome. Então, assim, mostra totalmente a bagunça que é a seleção brasileira. Gostou do vídeo? Deixa seu like, é muito importante pra gente, comenta, compartilha com a galera, deixe também nos comentários quem você acha que deve ser o treinador da seleção brasileira e se você gosta desse formato de vídeo. É um vídeo mais informativo no começo e com opinião no final, comenta aqui que a gente está pretendendo lançar vídeo todos os dias. É isso, deixa o like, tamo junto, forte abraço, valeu!